Oi, eu sou a Thalia e estamos começando mais um episódio do Greencast, o podcast da Greenbag Brasil. Aqui falamos sobre sustentabilidade, inovação e negócios sustentáveis, sempre trazendo convidados que fazem a diferença nesse cenário. E eu sou o Gustavo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para o futuro do planeta: a transição energética e os desafios da regulamentação das energias renováveis. Para isso, temos uma convidada para lá de especial, a doutora Fabiola Rocha. Ela é advogada, professora e pesquisadora, mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Societário, Mercado de Carbono e Justiça Climática. Seja muito bem-vinda, dona Fabiola. Olá, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse podcast. Dentro da CDL, né, é uma honra estar principalmente nessa linha da sustentabilidade, do desenvolvimento, onde nós precisamos alinhar negócios com o meio ambiente, que é uma responsabilidade muito grande e também uma oportunidade de negócios para todos. Perfeito. Antes de começar, doutora, a gente queria que você falasse um pouco sobre sua experiência, né? Como foi que surgiu essa visão para esse lado, né? Principalmente voltado para os negócios. Eu tenho um histórico familiar desde 7 anos de idade que lá em casa era assim: ou trabalha e vai para o escritório ou não recebe nem a mesada. Desculpa. Então, o meu pai realmente vem da área de açúcar, cana-de-açúcar, né? Ele tinha uma refinaria de açúcar e nós levávamos açúcar por container do Porto de Maceió ao Porto de Manaus. Eu sou manauara, nascida na Oca do Índio, com muita alegria, né? Filha, assim, da Floresta Amazônica, da Vitória Régia, do Encontro das Águas, onde esse ano nós teremos a COP30 em Belém, também, na região amazônica. Então, eu cresci dentro do escritório nessa realidade, visitando o porto, né? Indo com meu pai, vendo os navios. Quando eu vou ao porto do Perto 100, eu fico super em casa, porque eu cresci nessa realidade. Trilhei esse caminho dentro do direito, né? Eu sou advogada há mais de 30 anos. E também, junto com os negócios, a oportunidade, nesses últimos 15 anos, anteriormente eu estava trabalhando no terceiro setor, e também com realidades acadêmicas na implantação de IES, mas nos últimos 15 anos eu atuo em empresas na área de sustentabilidade, loteamentos imobiliários, edificados ou não, e a prospecção de parques fotovoltaicos, certo? E também faço gestão de parques eólicos. Então, por isso, essa realidade dentro da atividade, junto à OAB, junto também aos governos, sou autora de projetos de lei que tramitam em Brasília, tramitam aqui, nessa condição de tratar qual é a energia e por quê. Então, isso também impacta na minha vida profissional, eu procuro desenvolver e transbordar isso também através da atividade acadêmica, das obras, dos livros e das pesquisas em geral. Perfeito. No seu livro, você fala sobre transição energética e a regulamentação das energias renováveis. Para quem ainda não está por dentro deste tema, como você explicaria a importância dessas questões para o futuro do Brasil? É assim, esse livro é fruto da minha tese, Energias Limpas, né? Instalação, manutenção e descomissionamento diante do cenário transição energética e justiça climática. Então, as premissas de transição energética, cada vez mais, elas se comunicam com o mundo dos negócios. É verdade que não há interação e entrada do ser humano da natureza com impacto zero. Mas, na realidade dos negócios de energias ditas limpas, onde nós também precisamos analisar até onde elas são limpas, eu preciso transitar nessa realidade efetiva, unir os negócios com a manutenção da natureza, com o cuidado com o meio ambiente, que é o que preconiza o artigo 225 da Constituição, ou seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o Constituinte de 88, ele coloca isso como responsabilidade do poder público e nossa, dos cidadãos, né? Fatos que foram agora reiterados mais ainda na reforma tributária, onde trouxe também a realidade do meio ambiente, o imposto seletivo, são outras realidades negociais que impactam diretamente no investidor. E para finalizar essa parte, essa experiência desses anos, dentro da realidade da transição energética, me possibilitou tratar tanto com grandes players de energia,
nacional e internacionais, os stakeholders diversos, mas também com uma realidade que me enriquece muito, que são as comunidades tradicionais. Então, está como membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará, Comissão de Hidrogênio Verde da OAB Ceará, Comissão de ESG, Empreendedorismo e Sustentabilidade da OAB Ceará, Comissão de Mercado de Energia e Commodities, né, da OAB Ceará, a Comissão do Senado Federal de Hidrogênio Verde e tantas outras associações, me possibilita trazer e também, como pesquisadora, não me conformar com aquilo que pensa sempre como eu penso. Eu gosto da tese da antítese. Então, eu lido com quilombolas, marisqueiros, pescadores, cassinicultores, indígenas, essa realidade que precisa ser conciliada e ter um olhar especial nos negócios de energia e na transição justa, uma transição energética justa para todas as partes. Perfeito, doutora. Inclusive, falando um pouco disso, muita gente associa energias renováveis apenas a benefícios ambientais. Mas existe um grande desafio regulatório para que elas sejam implementadas de forma eficiente. Quais são os principais entraves jurídicos que a senhora acredita que ainda precisa ser resolvido? Ok, eu vou dar 2 exemplos. Durante esse período, né, de atividade, eu percebi uma lacuna regulatória nos trâmites de projetos dentro das secretarias de meio ambiente. Nós temos uma legislação que exige que nas equipes multidisciplinares tenhamos topógrafos, geólogos, biólogos, as mais diversas das engenharias florestais, ambientais, civis. Quando um projeto é dado entrada para o órgão público ambiental vai analisar sobre as mais diversas áreas, e uma delas é a área jurídica. Sim. O que é que eu percebi? Que a área jurídica, quando devolve alguma condicionante ao particular, normalmente, ou esse particular contrata um escritório jurídico, ou um técnico vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V da lei e devolver para o órgão público. Aconteceu uma ocasião na empresa onde um terceirizado, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, chegou com uma proposta do serviço, né? E dentro do cronograma dele de pagamento, tinha uma atividade lá que custava 15, 18 mil reais. Quando ele terminou a explanação, uma empresa muito experiente, eu digo, olha, essa etapa aqui do cronograma o senhor pode excluir. Aí ele, não, mas é uma etapa importante, essencial. E eu disse, não, mas pode ser excluída. Ele ficou um pouco irritado, né? E disse assim, mas por que a senhora quer que eu exclua? Eu digo, não sou eu que quero que exclua, não. Existe uma lei há 1 ano e meio que dispensa essa etapa. O conhecimento do advogado de direito ambiental e das normas fez em uma frase que a empresa economizasse 18 mil reais. Então, como que o técnico consegue tudo? Artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à justiça. Eu, como advogada, não emito a RT. Vocês, como jornalistas, como da área de marketing, emitem um parecer jurídico? Não. Se eu não emito um documento de responsabilidade técnica, então um técnico não vem emitir um parecer jurídico. Certo? Então, esse é um exemplo. Por quê? Porque essa é a base, além de cuidar dos direitos difusos, abrir negócios para a advocacia e também elevar a realidade da educação ambiental. Ou seja, trazer elementos que possam enriquecer. Então, o meu projeto de lei, tramita aqui na Câmara dos Vereadores, com o vereador Jorge Pinheiro. Eu estive esses dias também com a vereadora Priscila, com o vereador Gabriel Aguiar. Ambos me atenderam muito bem, são pessoas muito queridas. E também tramito um projeto de lei com o deputado Jaziel, em Brasília, onde, resumidamente, o que é que eu peço? Qual é a ideia? Que seja exigido, sob pena de nulidade, que nas equipes multidisciplinares de licenciamento ambiental esteja obrigado a presença de um advogado especialista em direito ambiental. Perfeito. Custo zero para o Estado, cuidar de direitos difusos, elevar a educação ambiental, trazer a oportunidade de novos negócios, abrir um nicho de trabalho para os advogados, enorme, porque gera equidade, paridade entre as partes. E inexplorado. Inexplorado. Não existe no Brasil nenhum estado e nenhuma cidade que tenha isso. Fortaleza e o Ceará seria a primeira em todo o território nacional a ser disruptivo e trazer esse incremento dentro da realidade ambiental.
Inédito, né? Totalmente inédito. Totalmente inédito. E você coloca equidade, você eleva o diálogo. Posso dizer aqui, em outros termos, acaba com aquela história em cima da pilha, embaixo da pilha? Dá para entender? Para a gente não entrar em outros detalhes. Então, essa é uma coisa. E a segunda coisa, para finalizar, eu sou favorável a um código energético nacional. Porque o investidor, muitas vezes, ele não tem um caminho por onde andar. Nós sabemos que existem várias agências reguladoras, a ANEEL, a ANP, ok? O que aconteceu com o projeto do hidrogênio verde, por exemplo, do qual nós participamos da elaboração? Pela manhã foi divulgada, né, promulgada a legislação no Porto do Pecém. À noite foi cancelado vários subsídios. Então, a gente precisou correr para Brasília para tentar, para ver, para fazer, porque o investidor dá para trás. Nós estamos num período de transição. Transição diz respeito a um percurso. E para determinados investimentos, na cadeia produtiva do hidrogênio verde, uma coisa é a gente produzir hidrogênio verde na planta da EDP a nível experimental, outra coisa é uma cadeia produtiva enorme. Né? Podemos até depois ter uma oportunidade de conversar só sobre hidrogênio verde, se for interesse de vocês e do CDL. Mas eu sou favorável a um Código Energético Nacional. Não só para normatizar, não é para engessar a lei, mas é para que o investidor tenha um norte. Nós não temos um Código de Processo Civil, nós não temos um Código Penal, nós temos um Código Tributário, por que não um Código Energético? Porque isso daria maior segurança jurídica. Então, a nível jurídico, legal, regulatório, e também colocaria as agências no seu papel. Quando a 14.300 do Marco Solar foi promulgada em janeiro, passou 90 dias, 60 dias, houveram resoluções da ANEEL que já foram em direção contrária à própria lei. Então, até o papel das agências precisam ser melhor definidos dentro do mercado. Então, eu trago 2 pontos. A proposta do projeto de lei, com a inserção jurídica nele, e um código regulatório, um código energético nacional. Perfeito. Só um pequeno comentário antes de passar para o meu amigo Gustavo. Justamente é um lugar inexplorado, né? Ainda é uma zona cinza. A gente trouxe o advogado também, né, o doutor Djalma Brochado, que ele também viu a possibilidade, né, de olhar com outros olhos para o lado sustentável, para o lado mais realmente renovável. E ele fez também, ele viu na Europa a possibilidade de se especializar nisso, porque lá é outro olhar. Né? A gente até conversou antes aqui no podcast sobre que até talvez corra um pouco de terrorismo, né? Mas é muito interessante como ainda assim é uma área cinza. Mas que bom que existem pessoas como a doutora e como o doutor Djalma que estão abrindo esses olhos para um novo nicho, né? E que vai ajudar, com certeza, o planeta como tantas outras cadeias dentro do direito, né? Tantas outras especializações dentro do direito. E você falou, sim, na Europa que ele está fazendo, né? Fez lá e tudo. Mas trazendo esse paralelo, esse comparativo para cá, para o Brasil. A gente sabe que é bem diferente, são outras realidades. E para cá são outras leis. A gente sabe disso, né? A senhora vê essa dificuldade fazendo esse paralelo, esse comparativo, ou não? Ou não existe essa dificuldade? Se comparado à Europa? Eu posso dizer a vocês que, primeiro, é muito importante transformar dificuldades em oportunidades, porque em qualquer lugar haverá dificuldades. Transformar em oportunidades. Eu procuro ensinar os meus alunos a serem responsivos. Ou seja, vai haver o problema, mas o que eu posso fazer diante deste problema? Justo. Entendeu? Encontrar respostas à sociedade, respostas ao mercado, porque aí está uma oportunidade de trabalho. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma oportunidade de analistas de ESG, por exemplo, não é verdade? Por exemplo, uma linha do marketing do jornalismo desenvolvendo somente uma realidade do jornalismo ambiental. Sim. Então, existem oportunidades dessa realidade. Há diferenças evidentes, principalmente fundiárias, notariais, territoriais, ok? Mas aconteceu, eu tenho um exemplo do greenwash, que é aquela maquiagem verde, onde um parque eólico na Europa não tinha vento suficiente para mover os aerogeradores, porque nós sabemos que existem aerogeradores com pás eólicas e nós já temos aerogeradores onde não tem pá eólica. Ele só tem a torre principal e ele gera energia pela vibração da torre. Sim.
Então, o que eles fizeram? Como não tinha vento, eles ligaram o aerogerador no diesel, no motor a diesel para funcionar. Então, só para dizer que estava funcionando, ok? Sim. Eu tenho alguns amigos e oportunidade de desenvolver nesses anos, principalmente junto à Unifor, junto à professora doutora Gina Pompeu, um grande afeto, minha orientadora, e assim também uma inspiração de desenvolvimento junto ao professor Randall Pompeu, reitor da Unifor, alinhado a toda a vice-reitoria de extensão, que também participou dessa publicação da minha obra, e outras IES, dos quais eu tenho um carinho enorme, como o IMBEC, a professora Veline, o professor Antônio Bittencourt. Nós procuramos levar essas realidades e ter a oportunidade de tratar com especialistas, como o professor Michel Prier, o professor Julian Prier, que esteve no lançamento da minha obra, é um amigo muito querido, e é um dos mais renomados especialistas ambientais do mundo, principalmente no princípio do não retrocesso ambiental. Então, vou dar um exemplo do que acontece na França. Quando se vai comissionar um parque eólico na França, a lei exige que para aquele aerogerador, a depender da potência, seja feita uma caução. Como um aluguel que se faz, Sim, um aluguel sim. de um imóvel, uma caução, em média, de 60 a 70 mil euros. Para quê? Para quando esse aerogerador chegar no final da vida útil dele, tenha um valor aqui para trabalhar e ter o recurso para o que será feito com ele, além de crescer nas tecnologias do material. Porque as placas fotovoltaicas, em média, elas são 85% a 90% recicláveis, mas os aerogeradores não. Por quê? Porque eles são feitos de materiais para durar 20, 30 anos num parque eólico. Então, no Brasil, nós não temos isso. Por isso, eu escolhi como objeto de pesquisa o descomissionamento dos parques eólicos onshore, que nós não temos nenhum tipo de legislação a respeito, nem ambiental, nem civil, nem penal, nem administrativo. Porque o direito ambiental, ele perpassa e transiciona em todas as esferas. Direito regulatório, direito constitucional, direito penal. Ele passeia por todo... Direito civil, direito empresarial, direito sucessório, direito societário, entendeu? Sim. Então, essa realidade precisa ser tratada. O comissionamento. Eu faço gestão, participo da gestão de parques eólicos dos primeiros PPAs do Proinfra, que vão ser agora o encerramento dos contratos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fechar o parque? Como nós vamos mover aqueles aerogeradores? Como nós vamos tirar os cabos debaixo das dunas? Qual o impacto para a sociedade? Não vai ser descomissionado o parque. Nós vamos repotenciar o parque. Como nós vamos modificar os rotores? Muitas empresas têm primarizado a OIM. Mas qual o impacto na comunidade? Como isso vai ser feito? E no bioma? Sim. Como isso vai ser atualizado? Quais as novas licenças ambientais será necessário para isso? Que finalidade e destino nós daremos àqueles equipamentos? Como eles poderão ser reinseridos na cadeia de negócios mediante a economia circular? Então, essas são realidades, a exemplo da Europa, que nós podemos dar nesse caso. E aí nós trazemos também o ineditismo das offshore, que agora nós tivemos esse ano aprovado o marco regulatório, do qual também eu participei no governo federal desde 2018, né, junto ao Ministério de Minas e Energia, dessa elaboração, e continuo também agora na comissão que também participei de hidrogênio verde do Senado. Então, são questões normativas que têm um impacto direto nos negócios, no meio ambiente, mas que precisa ter uma regulação. Entendeu? Porque eu sou favorável a um Código Energético Nacional. Sim, com certeza. Que seja, assim, um norte, uma bússola, como eu encontrei esse nome, trato com muito carinho na minha obra, agulha de marear. Uma agulha de marear que indique para onde nós devemos ir. Para finalizar, o direito ambiental, ele atua nas 3 esferas. Quando você recebe, por exemplo, uma multa ambiental, quem comete um crime ambiental, ele responde na esfera administrativa, penal e civil, entendeu? E tanto pode ser pessoa física como pessoa jurídica. Veja a amplitude do direito ambiental. E também os magistrados, a academia em si, está muito carente de profissionais nessa área. Magistrados para poder compreenderem a ambiência da legislação e julgarem. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que ela é coordenadora do mestrado de uma universidade. E ela disse assim, eu preciso de profissionais e professores
conhecedores da realidade ambiental para estar na revista acadêmica, no periódico acadêmico, que possam analisar os próprios artigos científicos. Sim. A amplitude, né? Então, e isso vai para todas as áreas. Como eu já disse, de vocês, jurídico, marketing, os negócios, em todas as ambiências pode ser desenvolvido essa temática. Sim, perfeito. Maravilhoso. Ainda sobre os desafios, doutora Fabiola, um ponto que é pouco discutido é o do descomissionamento de parques eólicos, que a senhora citou anteriormente. E solares. Como garantir que o fim da vida útil dessas infraestruturas também sejam sustentáveis? É exatamente essa abordagem, essa é a minha preocupação. É nisso que eu estudo, me dedico. Quando eu estou em sala de aula com os meus alunos da pós-graduação de mercado de energia elétrica, gestão de energias renováveis, eu tenho alunos embarcados que assistem a aula do navio, entendeu? Eu pergunto, a minha resposta jurídica, como da área jurídica, eu estou trazendo projetos de lei, tentando incrementar com a academia. Agora, a resposta técnica está na mão de vocês. Sim. Eu preciso que os engenheiros, junto com advogados, com biólogos, topógrafos, nós encontremos isso, para que a transição seja justa. Como que as empresas podem aproveitar? Como que aquele engenheiro pode viver e transacionar com esses equipamentos? É o que eu disse, a cadeia produtiva ela é enorme. Por quê? Um parque eólico, ele é sustentável. Ele fornece energia, por exemplo, para a ZPE do PECEM do hidrogênio verde. Sim. Nós temos vários tipos de hidrogênio. Hidrogênio cinza, hidrogênio branco, hidrogênio azul, hidrogênio rosa e o hidrogênio verde, por ele ter como primazia que a fonte que gera ele, pelo processo da eletrólise, da quebra da molécula, é uma energia sustentável. Mas nós vamos ver qual a pegada de carbono, o que vai gerar e emitir de carbono no transporte dos equipamentos, na montagem daquele parque. Tudo isso tem que ser medido. Aí nós entramos também com as possibilidades de financiamentos climáticos e de mercado de carbono, para compensar isso. Aí você pode dizer, professora, quer dizer que tudo se resume a compensar o mercado de carbono, tudo se resume a business, negócio? Não. Mas passa pelo bolso. Sim. Precisa se tornar um negócio interessante, porque aí, às vezes, você tem que fazer até uma sadia pressão para que as empresas possam aderir a isso. Sim. Nas certificações, nesses interesses, né? E aí vem a realidade dos ODS, da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os nossos pilares do ESG, o compliance ambiental, a ética ambiental, a governança ambiental, que eu também trato na obra. Então, a vida útil, como garantir? Nós só podemos garantir se nós somarmos esforços. O poder público, iniciativa privada, área jurídica, áreas técnicas, entendeu? E inteligência de negócio, interesse, desenvolver as startups, desenvolver os estudantes desde a base. Vou dar um exemplo para finalizar, muito interessante. Eu fui convidada ano passado a participar da Feira de Ciências e Sustentabilidade do Colégio Shalom, aqui em Fortaleza, com os alunos de 8º, 9º ano. E eles disseram, os pais vieram me convidar, os adolescentes disseram, o que nós vamos tratar? Eu disse assim, olha, se vocês quiserem, nós vamos tratar sobre hidrogênio verde. Aí nós fomos ensinar aos adolescentes como é e fomos reproduzir o hidrogênio verde na Feira de Ciência e Sustentabilidade. Para eles exporem os adolescentes aos pais e a todo o colégio. E qual não foi a minha surpresa e a alegria que nós tiramos primeiro lugar? Aí eu fiquei louca de felicidade com a temática do hidrogênio verde. Sim. Com os adolescentes de 12 a 14 anos, entendeu? Ou seja, trazendo para eles esse aporte. Nós vamos ensinando a pensar diferente a ótica do meio ambiente. Perfeito, doutora. Você estava falando justamente sobre também cuidar dessa base, né? Cuidar dessa cultura. Porque basicamente também é uma cultura, né? Nosso país é diferente de outros lugares. E falando exatamente disso, o Brasil, a gente sabe que tem um potencial enorme, né? A gente estava conversando antes também do podcast sobre a Caatinga, né? Sobre tantas áreas, né, que é tão perto e que ainda é inexplorada da forma certa, né? E justamente falando sobre energias renováveis, sobre o potencial do Brasil, como a gente pode, do ponto de vista da doutora, não só beneficiar grandes empresas, mas também trazer mais para perto, para a comunidade, para a base, como mostrar isso para as pessoas, o benefício. Esse momento agora é um ponto. É uma oportunidade. Divulgar, conversar, tratar, alinhar, desenvolver.
criar responsabilidade. Responsabilidade significa a habilidade de responder. Sim. Muitas vezes nós exigimos que as crianças, que os profissionais, que essa geração responda. Mas será que os profissionais estão aptos, têm habilidade para responder? Será que a grande realidade dos desenvolvimentos, da globalização, como nós estávamos comentando, será que isso trouxe realmente habilidade? O que significa desenvolvimento? Quando eu considero uma pessoa, uma empresa desenvolvida, é o caixa, é o lucro. Eu digo a vocês que uma das temáticas mais tratadas odiernamente dentro da realidade ambiental não são nem os licenciamentos ambientais, mas também os licenciamentos sociais, junto às comunidades, entendeu? Então, nós temos, para e passo, que adequar isso e incrementar essa realidade. Ou seja, juntando esses esforços. Um podcast é uma das oportunidades. Nós estaremos agora, já começou, né, a Bienal do Livro aqui em Fortaleza. Semana que vem fui convidada, terei a honra de também estar com a obra, Perfeito. com o meu livro lá na Bienal do Olha Livro, só. dia 9 de abril, às 17 horas, na Bienal do Livro. Eu, professora doutora Gina Pompeu, no estande da Unifor, estaremos lá lançando a obra Energias Limpas. Então, são também portas que se levam para esses critérios de educação, de capacitação e de habilidade de responder. Né? Com a caatinga, por exemplo. O bioma da caatinga é o melhor bioma para a captura de carbono. O bioma da caatinga, ele retém 45% a 60% do CO2 e não devolve para a atmosfera. Muitas vezes é tratado como o patinho feio e é a joia da coroa. Sim. E é só nosso, entendeu? Então, as inteligências de negócios, para que nós possamos preservar. Sim, eu sou favorável que, com todas as cautelas, com todas as medidas mitigatórias, se façam e desenvolvam as oportunidades de recursos naturais. Por exemplo, eu chego no sertão e digo assim, seu Afonso, plante aqui uma horta. Seu Afonso diz, não nasce, doutora, não chove. Seu Raimundo, cria aqui as cabeças de animal, vamos criar aqui gado. Não se cria, doutora, não tem o que o animal comer. Mas se eu der um pé de placa fotovoltaica para ele, ele pode ter oportunidade de ganhar dinheiro. Sim. Eu vislumbro as energias renováveis, vocês devem lembrar, não teve o boom das antenas parabólicas? Nós teremos placas fotovoltaicas sobre todos os elementos, entendeu? Então, o revestimento dos prédios, os vidros, com a captação das energias, os próprios celulares, já com captação das energias, carros, a mobilidade, toda movida a isso. Então, são inúmeras oportunidades que nós podemos trazer, não somente fixas, em cima de telhados, as placas fotovoltaicas, mas móveis, para onde eu for, eu posso estar gerando energia. Interessante, eu vi uma matéria de uma unidade do McDonald's que a pessoa come e sentada vai pedalando uma bicicleta para gerar energia. Então, nós já temos baladas onde as pessoas estão dançando e estão gerando energia. Nós temos ciclovias e ciclofaixas na Europa, onde o trânsito das bicicletas e aquele revestimento especial já desenvolve energia, entendeu? Perfeito. Então, essas são oportunidades técnicas e de negócios. E que pode ser uma resposta que quem vai desenvolver são os especialistas, os alunos, não é? E maneiras que nós tenhamos de fazer isso com inteligência. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer a visita, nós tivemos ano passado a visita do navio movido a hidrogênio verde, que veio da China, né, atravessando o mundo inteiro, só movido a hidrogênio verde, e esteve aqui em Fortaleza. Porque a indústria mais difícil de descarbonizar é a indústria de mobilidade, a indústria de fertilizantes e a indústria pesada de navios, de aviões. Por isso, os SAFs, né, que são as novas maneiras de produzir o combustível das aeronaves. Então, é um fator que, às vezes, a gente precisa estar atento. Eu vou finalizar essa resposta com essa reflexão. Muitas pessoas querem falar de meio ambiente. Muitas pessoas querem surfar na onda do hidrogênio verde. Muitas pessoas falam de um ambientalismo e sustentabilidade, mas nunca visitaram a Amazônia. Nunca viram a Vitória Régia.
Então, é como se fosse um modismo. Pega bem eu defender. Mas o que realmente você faz? O que realmente você colabora a respeito disso? O que realmente você conhece? Como a sua vida impacta? É muito fácil um artista chegar e defender a floresta amazônica. Mas quanto ele gasta no jatinho dele e quanto ele contamina de gás forte. a natureza? Então, pega muito bem, mas o que vai ser feito a esse respeito? Dá para entender? Foi uma das questões quando nós tivemos a COP ano passado nos Emirados Árabes. Só o deslocamento das pessoas até lá, quanto que impactaria e geraria para a natureza? Então, professora, para o mundo. Não, não é para o mundo, puxa o freio de mão. Mas nós precisamos analisar. É uma mudança de cultura mesmo, você muito bem colocou. À medida que isso vem para o meu hábito, né? Sim. E a palavra hábito significa uma vestimenta com a qual eu me acostumo. Sim. Então, vai fazendo parte da nossa realidade. Ninguém tinha hábito de usar celular. Passou a usar. Ninguém tinha hábito de usar um smartwatch. Passou a usar um smartwatch. Sim. São hábitos que a gente vai tentando implantar, incrementar e aprender, né? Sim, perfeito, doutora. Inclusive, eu lembrei que o meu padrasto, ele tinha um celular que eu botava na janela para carregar. A traseira do celular carregava com energia solar, achava o máximo. Olha aí. Achava, assim, mais tecnológico do que os celulares de hoje, né? Infelizmente, foi roubado. Mas era assim, eu não vi mais, infelizmente, esse tipo de... essa forma de carregar o celular, mas, gente, era uma coisa, assim, incrível. Mas, voltando sobre o impacto ambiental, falando sobre energias renováveis, sobre o Porto do Pecém. A doutora acredita que teve algum impacto naquela região negativa? Se não, quais são os impactos positivos do Porto do Pecém, assim, quanto à natureza mesmo? O Porto do Pecém, nós tivemos, semana passada, esses dias, realizou a celebração dos seus 23 anos de implantação. Uma zona portuária, ela é muito complexa, né? E nós temos, além de uma zona portuária propriamente dita, uma zona de processamento, né, as EPS, e toda uma realidade que comporta o desenvolvimento. Nós tivemos recentemente, agora também, semana passada, a ampliação da margem territorial do Brasil. Não sei se vocês viram. As milhas marinhas brasileiras muito mais amplas. Nós estamos nessa questão agora de explorar ou não o petróleo na Amazônia. Ou seja, uma das coisas que eu gosto de tratar bastante com os alunos e trago também para a discussão são as realidades geopolíticas. Por quê? Porque nós temos uma realidade, vamos exemplificar, Rússia e Ucrânia. A Rússia não quer passar fome e a Europa não quer passar frio. Depois nós tivemos a realidade aqui na Venezuela. A Venezuela querendo estar também presente em países vizinhos. Tivemos a realidade da faixa de Gaza. Então, são realidades geopolíticas que impactam, porque os países querem independência energética. Quando você me pergunta sobre os impactos de uma zona portuária, passa por isso. Passa por ter uma independência negocial, mercadológica. O estado do Piauí também está fazendo um grande investimento agora. Mas temos que reconhecer que o Ceará é um precursor e é preponderante nessa parceria com o Porto de Roterdã, ok? Então, desenvolver essas zonas portuárias e tecnologia, o governo do Ceará, uns anos atrás, emitiu uma legislação chamada Renda do Sol, que eu acho ainda incipiente, eu acho que precisa ser muito aprimorada, que é para trazer robustez ao pequeno produtor, que vai fornecer, por exemplo, energia para uma ZPE. Essa proximidade da comunidade, junto com aquilo que é muito macro, precisa ser muito estreitada. Nós precisamos ser pontes. Por quê, professora? Porque já existem muros demais. Justo. Muitas pessoas. Né? Você falou que o celular do seu pai foi furtado. Que realidade mais esdrúxula nós estamos vivendo em nossa cidade. Sim. Olha a Caucaia, o Porto do Pecém, o Pecém sem luz, pela realidade da violência. Justo. Já aconteceu em parques eólicos, dos quais eu participo da gestão, que facções criminosas atiraram nos aerogeradores. Como que a violência impacta nos negócios? Sim. Entendeu? Impacta no desenvolvimento. Vejam, as empresas que saíram, fecharam as suas portas por causa da violência. Sim.
Ao mesmo tempo que nós precisamos crescer no desenvolvimento, nós não podemos simplesmente abrir aspas, está tudo bem, fechar aspas. Sim. Há uma realidade que precisa ser analisada também nesse contexto. Então, certamente, o Porto do Pecém, a ZPE, traz muitos benefícios para o estado do Ceará. É uma captação e uma porta de abertura aos negócios, aos investimentos, ok? E eu pontuo essa proximidade com a comunidade local. Para que, por exemplo, o hidrogênio verde não seja tratado apenas como uma commodity, mas que ele traga qual o feedback dele para dentro, para nós, para dentro de casa, para os cearenses, Justo. para aquela comunidade que está lá. Como vai ser a captação da mão de obra? Como vai ser a qualificação da mão de obra? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Porto do Pecém, é uma cidade. Sim. Entendeu? Convido vocês a fazer uma visita ao Porto do Pecém, sempre nos recebem muito bem. Aqui eu faço menção à doutora Mônica Damasceno, que é colega também na comissão do hidrogênio verde da OAB Ceará, o doutor Juvencio também, que sempre nos atende com tanta alegria, doutor Hugo, que estava na gestão anterior, na governança do Porto, né? Então, é um mundo dentro dessa realidade e que precisa aproximar. É uma condicionante para que a transição seja justa. Eu nem posso estar só do lado dos empresários, eu não posso estar somente lá na outra ponta. Sim. O que eu procuro fazer, eu, Fabiola? Juntar essas duas pontas, esses extremos. O que nós podemos, na academia, no direito, na legislação, no podcast, trazer alinhamento. Como eu converso com as duas realidades e trago benefícios para ambas as realidades. Porque nós Fazer somos essa ponte né? para cada lado, né? Totalmente, totalmente. O potencial chega à sua plenitude. Sim. Porque é uma coisa interessante, para finalizar essa resposta. 100% das empresas são feitas de pessoas. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Justo. É preciso olhar para as pessoas. Então, nós temos uma transição na doutrina, por exemplo, do antropocentrismo para o ecocentrismo. Nós temos já processos e realidades, como a Lagoa da Conceição, no sul do país, onde entes da natureza se apresentam com legitimidade em processos. É muito importante isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, onde o ser humano está na natureza. Porque eu salvo as baleias, mas qual o cuidado com o ser humano? E o ser humano, como as crianças que estão em bairros alvos dessa violência. Como estão as famílias? Como as crianças estão indo às creches? Como estão os postos de saúde fechados? Como anos atrás nós tivemos ataques debaixo dos viadutos, a gente não podia sair de casa. A leste-oeste fechada, que a gente não poderia transitar, entendeu? Então, o macro e o micro precisam conversar no meio termo. Justo. E acabamos voltando para a responsabilidade social como um todo. Totalmente. Doutora, estamos em um momento de grandes transformações no setor energético. Sim. Quais mudanças regulatórias ou políticas públicas você acredita que serão cruciais para acelerar a sustentabilidade no Brasil? A nível micro e a nível macro. Nós tivemos, há algum tempo atrás, o lançamento da PSA, a Política de Serviços Ambientais do Estado do Ceará, ok? Isso é um tipo de política pública que possibilita incrementar a sustentabilidade também, porque nós vamos ter outras oportunidades de negócios dentro do negócios, trabalhar com o mercado de carbono, com créditos ambientais, com o financiamento climático, recursos que virão de organizações não governamentais, de bancos, entendeu? Sim. Das próprias nações, que existem legislações que determinam que uma porcentagem seja de investimentos em sustentabilidade. Então, a regulação, o âmbito jurídico, ele é muito importante. Por isso, a minha preocupação e, inclusive, essa iniciativa que eu tomei nos projetos de lei, que passam por isso daí. Então, não há como você fazer isso desconectado. A conexão, ela é inteira. Ela é intrínseca, entendeu? Academia, negócios, meio ambiente. Então, a política de serviços ambientais,
é um avanço que nós tivemos Também é nessa como se realidade. fosse um complemento, né? Desculpa interrompê-la. Não, claro, é um complemento muito favorável, certo? Agora, será que o pequeno agricultor sabe que existe uma política de serviço ambiental? Será que chega lá o benefício da política de serviço ambiental? E como chega? Será que as pessoas têm acesso e conhecimento que elas podem se cadastrar e ter uma redução ou uma isenção na sua conta de energia? Que ainda é pouco divulgado. Será que o cidadão sabe ler a conta de energia? Nós tivemos implantação dos ODS na Unifor, para os colaboradores da Unifor, há 2 anos atrás. Dividimos as ODS, né, por iniciativa da professora Torugina Pompeu, do professor Randall, e fizemos essa implantação com as vice-reitorias. E eu fiquei com o ODS 7, né, que é o meu, primordialmente, que é o ODS sobre energia. E uma das coisas a serem exemplificadas é: o cidadão sabe ler a conta de energia? Será que nós temos informações suficientes? Será que um cidadão sabe quando a geladeira da casa dele está roubando energia? Quando você pega, licença, quando você pega uma folha de A4 e você coloca na porta da sua geladeira, se aquela folha cair, a borracha está com problema. E quem está roubando na sua conta de energia é a borracha da sua geladeira. Você não precisa comprar outra geladeira. Você precisa trocar a borracha da geladeira. Inclusive, é uma das coisas que eu trato no ODS 12 de consumo, porque nós tratamos sobre o direito do reparo, tem um PL sobre isso, e sobre a obsolência programada. Já ouviram falar? Não. O seu celular de vocês, o equipamento de vocês, vai vencer no dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 4 de abril. 4 de abril de 2025. Quando chega no dia 3 de abril de 2025, às 23 horas e 58 minutos, ele quebra. Já aconteceu com vocês? Aconteceu com vocês? Chama-se obsolência programada. O cidadão não tem o direito de reparo. Você tem que jogar fora. É totalmente descartável. Isso é absurdo. Do mesmo jeito que eu penso em como descomissionar um parque, eu tenho que pensar como comissionar. Programado para acabar. Programado para acabar? Como assim? E o lixo disso? E o descarte disso? E os equipamentos? O que eu vou fazer com isso? E os metais envolvidos naquilo, para onde vão? Então, isso é responsabilidade. Eu gosto de falar para os meus alunos que dentro da empresa nós precisamos ter uma linguagem PP, do porteiro ao presidente. Com certeza. É a mesma linguagem. Então, essa consciência, e aqui, junto ao CDL, eu, Fabíola, me coloco pessoalmente comprometida de levarmos isso aos lojistas. Será que os lojistas do centro da cidade, da Governador Sampaio, será que os lojistas da Pedro I, será que os lojistas da Major Facundo, como estão as instalações elétricas? Qual o risco que nós temos de um incêndio? Entendeu? Eu vi a manchete que como chama? Um quiosque, né, no Eusébio pegou fogo. Sim. E incendiou lá no Eusébio, que vendia lanches. Como que isso está? Nós andamos na nossa cidade, é feio ver um monte de fio. Verdade. Os fios são cortados. Eu já estive uma vez numa oficina mecânica. A oficina parou de funcionar aqui na Heráclito Graça. Por quê? Porque cortaram os fios de energia, roubaram. Eu estava no salão, no bairro de Fátima, fazendo as unhas. O salão... Ou seja, se você não tiver uma independência energética e um armazenamento de energia, o seu negócio para. Totalmente. Porque o roubo de cabos, sim, entendeu? Para vender no mercado. Oculto, paralelo. Sim. Então, se a sociedade tiver esse conhecimento, essa cautela, essa instrução, as sociedades de bairro, os lojistas, a comunidade, as mulheres, entendeu? Os hospitais, como que nós podemos economizar? Ou seja, o CDL tem sustentabilidade? O CDL utiliza recursos, eu estou vendo aqui no estúdio, as placas, os módulos, né? Isso é petróleo, para abafar o som. Me lembro da boate que pegou fogo. Qual é o tipo de material reciclado que pode substituir isso para nós termos um estúdio sustentável? Justo. Eita, meti vocês agora numa fria. Meti numa fria agora. Mas como que nós podemos fazer isso, de termos um estúdio, um projeto, vamos aqui prospectar um estúdio completamente sustentável? O que nós podemos utilizar no lugar
que possa ter um melhor desempenho até Sim. do que isso. Ou seja, imagine, o primeiro estúdio sustentável do estado do Ceará, de Fortaleza, é o estúdio daqui do CDL. Que tipo de elementos nós podemos fazer, entendeu? Então, pensar assim é uma forma de nós incrementarmos essa realidade e transbordar, levar isso para as pessoas. Perfeito. Eu queria até fazer um pequeno comentário, que a gente já trouxe o CEO da Green Bag aqui, que eu não sei se a doutora já tem conhecimento, mas ele justamente pega esses materiais que não teriam jeito, como airbag de carro, lona de caminhão rasgada e velas de kitesurf, e ele transforma em bolsas, né? Bolsas impermeáveis, ali, bolsas sustentáveis. E ele disse que um problema, você estava falando sobre materiais, sobre o descarte de materiais, e eu lembrei disso, que infelizmente não é divulgado, né? Não é divulgado, não é falado sobre isso, sobre onde descartar. Infelizmente virou uma cultura de grandes lixões, né? A gente não sabe o que fazer, onde descartar, parece que não tem incentivo para isso. Agora, eu não sei se eu vou lhe colocar numa situação, mas por que a doutora acredita que não tem esse incentivo? Porque a doutora vê que não tem esse incentivo, sabe do governo realmente, do governo federal como um todo, que conta como o Brasil como um todo. Qual a sua opinião? O Brasil é um país de dimensões continentais, ok? Se a gente viaja daqui para Juazeiro do Norte, nós vamos atravessar na mesma extensão territorial países se nós estivermos na Europa. Não é fácil administrar um Brasil, certamente. É preciso incentivos e eles não vêm objetivamente por falta de interesse. Sim. De políticas públicas que possam unir isso. Por isso, o papel da FIEC, por exemplo, é tão importante. O papel do CDL é tão importante. As parcerias com as universidades, com as dimensões de extensão e pesquisa, entendeu? Porque são condições assim que vão fazer com que os interesses conversem entre si. Justo. E não afastem. Então, a doutora acredita que é nesse interstício, até chegar à ação, que acontece essa quebra. Exatamente. Porque seres humanos não fazem fotossíntese. Uhum. Quem faz fotossíntese são as plantas, né? Justo. Os seres humanos, eles precisam conversar entre eles. Os homens, as mulheres, as crianças, eles precisam interagir. E eu vim a um podcast porque eu tenho assuntos interessantes. Assuntos que interessam a você e a mim. Com certeza. A mesma coisa. Nós precisamos salientar pontos em comum. E não pontos que distanciem. Nós somos um mesmo Brasil, uma mesma terra e um mesmo povo. Eu sou manauara, nascida na floresta amazônica, não tenho traços indígenas, mas eu sou manauara, baré, como se diz. Criada na cuia do tacacá. Mas nós somos o mesmo povo. Então, é uma coisa que eu reflito sempre. Por que extremar tanto quando os interesses são comuns? Às vezes as pessoas conseguem brigar dizendo a mesma coisa, tu sabia? Sim. As pessoas estão pensando a mesma coisa, mas elas estão discutindo. Eu estava uma vez numa mesa, coordenando uma mesa debatedora, e eu disse, meu Deus, essa pessoa e essa pessoa, elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Aí eu tive que intermediar e dizer, vocês percebem que vocês estão falando as mesmas coisas, só que de dois lados da moeda? Então, assim... Dois pontos de vista, né? Dois pontos de vista, que são importantes serem vistos, sim, mas que sirvam para somar, né? Por exemplo, eu tenho uma premissa, não ser dona de verdade nenhuma. Pode me corrigir, pode me acrescentar, alunos, profissionais, desde também que me venham com condições plausíveis, né? Não venha também com qualquer coisa para poder dizer que tem respaldo. Se tiver respaldo, claro, eu não tenho problema nenhum. Eu gosto muito. Ontem eu estava conversando com um amigo, um grande pesquisador, Dr. Harrison Sampaio, que é membro do Greenpeace. Ele também é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará. Nós acabamos de lançar um e-book, um livro, uma obra da Comissão de Direito Ambiental, sobre a presidência da doutora Beatriz Azevedo, com artigos e coletâneas, também com documentos da Comissão de Direito Ambiental no COEMA. E eu estava conversando com
o Dr. Harrison. Nós publicamos um capítulo junto ao professor Dr. Talden Farias, que nos deu a honra de estarmos juntos, eu, o Talden e o Harrison. E nós recebemos um convite da doutora Cássia, lá da Mackenzie, de São Paulo, que eu tenho um carinho enorme, para publicarmos na obra da Mackenzie, né? Que ano passado eu estive lá em dezembro, junto com o Harrison. E eu estava conversando, Harrison, eu preciso da sua ajuda, porque você tem um ponto de vista que complementa o meu. Se eu conversar academicamente apenas com as pessoas que pensam da mesma forma que eu seria uma pesquisadora medíocre. O princípio da pesquisa é a tese e a antítese. Então, não obstante as minhas convicções, eu preciso analisar a contradita. Porque aquela pessoa que pensa diferente de mim, ela me acrescenta, ela não me desafia. Se me desafiar, é no sentido positivo. Eu preciso respeitar o ponto de vista, porque, às vezes, a resposta que eu procuro está no ponto de vista contrário ao meu. Justo. Em todos os aspectos pessoais, políticos, acadêmicos, normativos, regulatórios, profissionais. Entendeu? Então, eu convido que esse pensamento seja integrativo. Justo. Porque quanto mais pessoas estiverem somando com interesses em comuns, mais sucesso. Aí nós podemos dizer que é um desenvolvimento. Sim. Porque as pessoas se desenvolvem quando elas estão unidas, juntas, e não quando elas estão somente tratando de forma polarizada. Entendeu? O direito... Interesses próprios, né? Interesses próprios. Eu preciso ceder, entendeu? Sem os extremismos. E, na realidade, por exemplo, do ISD, como nós estávamos conversando, da premissa do environment, social e a governança, né, do ambiental, social e a governança, nós precisamos, eu sempre digo isso na comissão lá da OAB, nós precisamos tratar o ISD fora da realidade como se fosse um coaching. Sim. É bonito tratar sobre sustentabilidade, sobre ISD. Não. O ISD nasceu no ambiente de finanças, sabia? O ISD nasceu no ambiente financeiro. Ok? John Elkington, quando pensou o ISD, ele aplicou primeiro dentro da empresa. Então, nós temos métricas reais disso daí. Então, primeiramente, que as pessoas conversem em todas as ambiências. Porque a resposta para um investidor na empresa vai estar naquele desafio que quem consome o produto dele tem. A solução, por isso que é importante canais. Sim. Canais de transparência. O direito ambiental tem um princípio que é o princípio da transparência, que é muito forte isso. Então, aquela transparência vai me possibilitar. E não simplesmente ser um implicador, mas ser um colaborador, um somatório aos negócios e às respostas ambientais. Com certeza. Certo. Perfeito. Sobre empresa, né? Antes de passar para o meu amigo Gustavo. Em tópicos rápidos. Quais são os 3 primeiros passos para uma empresa começar a agir de forma mais consciente? Primeiro, olhar para dentro de casa. A empresa precisa cuidar da sua governança. Ok? Ela precisa ver quais são as normas, os seus códigos de ética, os códigos que regem a empresa junto aos seus colaboradores e aos seus stakeholders. Perfeito. Mas ela precisa olhar dentro de casa. Sim. O gestor, para fazer a própria governança adequada, ter os parâmetros do compliance, ele precisa olhar como que nós vamos analisar, como que está. Porque, às vezes, eu tenho desperdício que escorre entre os dedos por falta de uma boa gestão. Sim. Que uma providência sustentável seria o resultado positivo daquilo. Então, primeiro ponto, o gestor olhar para dentro de casa, a empresa olhar para si. Segundo ponto, a partir desta consciência do que tem dentro de si, da sua análise, da premissa de como está naquele ponto, traçar, junto com os colaboradores e escutando os stakeholders, fornecedores, consumidores, comunidade vizinha, quem é o vizinho, quem está na minha rua, quem está no meu bairro, o que é que eu posso impactar? É na gestão de uma praça pública? É no acondicionamento melhor dessa realidade? Então, mediante isso, analisar os stakeholders. E terceiro ponto, da visibilidade e transparência. Perfeito. Olhar para dentro de casa, conversar internamente, conversar com o mundo, com quem está fora, fornecedores, stakeholders, e dar visibilidade
Porque é isso, você precisa dar visibilidade. Por isso que os relatórios, hoje em dia, das empresas não dizem mais respeito só a balanços financeiros. As empresas publicam balanços sociais e relatórios de sustentabilidade, que é um valor intrínseco que não é apenas monetário. Ele tem um valor de custo muito mais alto, de positivo, quando eu digo de custo, né? Custo-benefício, do que simplesmente um valor monetário. Ou seja, a mudança do empresário, das empresas, não pode somente estar no lucro pelo lucro, que é algo que nós contemplamos, olhando a história, no pós-guerra, entendeu? Sim. Onde isso foi ocasionando várias situações difíceis do meio ambiente. Ou seja, vamos produzir, não interessa como, quando, nem o que precisa. Nós queremos lucro, produzir, tudo. E nós O que fomos importa é vendo, produzir para gerar lucro. para gerar lucro. Nós fomos vendo isso no pós-guerra. Temos Rachel Carson na década de 70, nós vamos chegando na década de 80 com o relatório Brundtland, vamos chegando na Rio 92, vai aprimorando, entramos nas eras dos anos 2000, vemos o Acordo de Paris, outras medidas regulatórias. Então, olhar para dentro de casa, olhar para fora, sobre essa ótica, né? Qual é a minha lente? Qual é a lente que o empreendedor usa? Com que lente eu vou olhar aqui? Entendeu? Ou seja, a lente interna e a lente externa. Eu tenho que ter um olho para a minha governança e a gestão e um olho do impacto social, da sustentabilidade. E terceiro, dar transparência, visibilidade, abrir canais de conversa, de incremento, né? Canais de denúncia. Ter isso tranquilo na sociedade. Perfeito. A gente bem sabe que o hidrogênio verde não é mais uma novidade. Só que agora há uma corrida global para essa tecnologia. Quais são os maiores desafios para que ele se torne uma alternativa viável em larga escala? Nós já conversamos um pouco sobre isso aqui na minha fala. O hidrogênio verde em larga escala, ele passa por etapas de premissas que nós estamos caminhando, trilhando. As premissas regulatórias, o marco regulatório do hidrogênio verde, a realidade de como cada estado vai tratar sobre isso, novas licenças ambientais. Então, eu digo a vocês que não é a médio, curto prazo que isso vai acontecer, ok? Nós estamos tentando, caminhando. As pessoas que estavam, como a doutora Fernanda Delgado, presidente da ABIV, minha amiga querida, Mônica Panic também, extremamente capacitada, né, que mora na Alemanha, está sempre aqui junto, a FIEC, são mulheres à frente dessas realidades. O doutor Constantino Frati, meu querido amigo, que é coordenador do Núcleo de Energia da FIEC, que trabalha há anos nessa área. O Sim de Energia também, com o Luiz, que inclusive foi meu aluno na disciplina, tive a honra de ter o Luiz, da BIQ, presidente do Sim de Energia, numa das disciplinas lá na Unifor, da pós-graduação. Então, assim, nós precisamos criar essas estratégias para que a realidade do pequeno proprietário chegue, a realidade do grande desenvolvedor chegue, entendeu? Ou seja, eu tratando com, por exemplo, o doutor Mário Queiroz, na Casa dos Ventos, ou eu tratando com o seu José Raimundo da Silva, lá de Pentecoste, lá de Porfírio Sampaio, onde nós temos parques nessa área, na empresa que eu atuo, seja de Porfírio Sampaio, ou seja na Austrália, ou seja a França, ou seja Roterdã, todos estamos tratando da mesma realidade, ok? Sim. Conseguir lucro, conseguir preservar a natureza e conseguir gerar benefícios sociais. Perfeito, doutora. Muito obrigada, tá, por esse bate-papo. Foi incrível, aprendemos muito. Espero que quem estiver nos assistindo também tenha sido contemplado com tanta informação, com tanta experiência, né, tanta vivência que a senhora trouxe aqui para a gente e que possa ter ajudado quem está assistindo em casa. Doutora Fabíola, foi um prazer conversar com a senhora hoje, com a doutora. Eu queria que tenhamos outras oportunidades de tê-la conosco, certo? Tenhamos mais bate-papos como esse. Inclusive, eu queria até que a senhora falasse, né, introduzisse um pouco sobre o seu livro, assim, rapidinho, estamos com tempo curto. Fale sobre o seu livro. Fale mais uma vez o dia que a senhora vai estar na Bienal, por favor. Ok.
O livro é fruto da minha pesquisa, né? Nessa área de energias limpas. Nele eu trago várias realidades, políticas públicas, políticas privadas, cases, mapas, relatórios, hidrogênio verde, mercado de carbono, gestão, governança. Ele tem essas premissas do descomissionamento, a transição justa, transição energética, a justiça climática. Eu vou estar no dia 9 de abril, às 17 horas, no estande da Unifor, com a professora doutora Gina Pompeu, minha orientadora, que me deu a honra de publicar esse livro juntamente com ela, lançando a obra na Bienal. A gente estava conversando antes, né, sobre a capa do livro que inspirou nessa realidade do artista plástico Cláudio César, com tantos elementos de mobilidade da natureza. E é uma honra para mim, já posso me encerrar, Pode. me despedir já? Fica à vontade. Já vamos para o encerramento. Eu falo muito, se deixar a gente fica aqui igual o Vilela. É um prazer. É um prazer, A gente fica doutora. aqui igual o Satisfação Vilela. enorme. Falando, conversando, porque o assunto é instigante, eu gosto, é a minha área. Mas uma honra enorme, né, de estar aqui com vocês, de aprender também com vocês, de perceber essas realidades, principalmente no CDL. Porque eu cresci dentro de escritório, eu cresci dentro de uma realidade empresarial, comercial. Realmente, eu ficava 7 anos de idade riscando mapa de caixa RUF, débito, crédito, entrada, no escritório do meu pai. Se não fosse para o escritório, não tinha mesada. A lei do Chico de Brito, que ele trabalha no Come, e tinha que ir para trabalhar. Então, eu adoro comércio, eu adoro negócios, né? Então, assim, eu me sinto em casa, na realidade, dentro do CDL. E me coloco à disposição, porque quando eu atuo, eu procuro tratar com essa visão do negócio. Realmente do negócio. Como que nós podemos desenvolver, trazer riqueza, abertura de postos de trabalho. Repiso, honrada com o convite, à disposição do CDL para outros momentos. Agradeço a acolhida, o carinho de todos aqui, né? Obrigada, adorei. Sim, show. Que bom, aos alunos, à professora, né? A professora doutora Carla, que fez o convite, muito obrigada pela gentileza. A vocês que estão aqui, obrigada. Adoro os técnicos, porque eu não entendo nada desses botões, então eu acho isso incrível, né? Eu acho que quem nos criou sabe muito bem como o ser humano precisa de complementariedade. Eu posso ter uma BMW, mas se o pneu furar, eu tenho que ir lá no seu Antônio da borracharia. Justo. Porque eu não vou saber trocar aquele pneu. Isso é muito bonito. Muito bonito. Eu não sei mexer com essa mesa, só tu sabe. Se tu não estiver aqui, o podcast não acontece. Não adianta. Eu trago um livro, eu trago doutorado, eu trago titulação. Mas a tua riqueza ninguém tem. Porque a tua riqueza é daquilo que só tu domina e sabe fazer. Isso é fundamental. E é isso que o ser humano precisa compreender. Cada um tem a sua riqueza. Ai, mas eu não tenho nada, eu moro não sei aonde. Claro que você tem. Isso dá independência, isso dá legitimidade, isso traz promoção humana, coloca o ser humano de pé. Entendeu? Essa qualidade humana que eu acho que nós precisamos trabalhar, antes de tudo, junto com a natureza. Porque existe a natureza, mas existe o ser humano. Então, o ser humano é aquele que precisa conhecer, aderir e conversar com a natureza. Natureza fora dele e natureza ele. Sim. Porque ele também faz parte dessa realidade. Obrigada. Estou encantada aqui com vocês. Foi uma honra. Muito bom. Nós nos sentimos honrados aqui hoje. Muito obrigado por todo o aprendizado, doutora Fabiola. Foi uma satisfação enorme tê-la aqui conosco, certo? E eu queria deixar a recomendação do livro. Chama-se Energias Limpas, certo? Então, é isso, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos sempre poder contar com a senhora. E para quem ficou até o final, espero que vocês compartilhem, curtam muito, né? Falem para as pessoas ao seu redor sobre a importância da sustentabilidade e a gente ter um olhar um pouco mais verde para o mundo ao nosso redor. Muito obrigada, doutora. Obrigada, uma alegria. Abraço a todos.